Corinthians 1, Cruzeiro 0 e as Cabulosas encerram a sua participação no Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 com o vice-campeonato. Já falamos muito aqui na Samuca TV, em outros ambientes, sobre a campanha histórica do Cruzeiro nesse Brasileirão Feminino de 2025, sobre a temporada fantástica. O principal objetivo dessa equipe foi alcançado, que era a vaga na Libertadores de 2026, mas esse vídeo aqui é um pós-jogo, e nele eu não quero falar sobre o projeto do Cruzeiro, eu quero focar em falar sobre o que foi o jogo de ontem, pelo menos na minha percepção, aquilo que o Cruzeiro apresentou, aquilo que o Cruzeiro deixou de apresentar, e as lições que nós podemos retirar disso para a sequência. Acho que nem tanto da temporada, porque, afinal de contas, a partir de sábado nós temos o Campeonato Mineiro pela frente, mas nesse o Cruzeiro é muito favorito, tem a obrigação de chegar à final, independente de quem estiver do outro lado, vai chegar à final com a responsabilidade de trazer o título para casa, porque é a principal equipe do futebol feminino mineiro, mas para a próxima temporada, acho que tem lições bastante valiosas do que aconteceu ontem na Neoquímica Arena, que se todo mundo assimilar, diretoria, comissão técnica e grupo, a gente certamente chega mais forte para desafios como os de ontem, que eu não tenho dúvidas, vão ser cada vez mais comuns na história do Cruzeiro de Garotas. Bom, primeiro tempo, na minha visão, muito equilibrado, tá? O Corinthians tem mais posse de bola, só que essa questão da posse de bola, ela tem que ser lida dentro de um contexto do jogo, né? Muitas vezes você pode ter a posse da bola, mas não conseguir ser produtivo com ela, e aí adianta pouco, né? Inclusive, o nosso Cruzeiro do Leonardo Jardim costuma impor isso aos seus adversários. Se você acompanha aqui a programação da Samuca TV, certamente já nos viu falando sobre isso. E o Corinthians teve mais posse de bola, ocupou mais o campo do Cruzeiro no primeiro tempo, mas percebam que a qualidade das finalizações do Corinthians não foi lá tão boa. É evidente que teve as suas oportunidades, a Camila teve que fazer uma outra defesa, mas em linhas gerais no primeiro tempo, o Corinthians não teve lá tanta capacidade assim de transformar essa posse de bola no campo de ataque em ímpeto ofensivo real, que cria oportunidades reais de gol, ou que te passa aquela sensação quando você está assistindo que sua defesa está meio perdida em campo, né? Muito pelo contrário, a sensação é de que defensivamente o Cruzeiro estava muito equilibrado, muito bem postado, conseguindo combater muito no meio-campo, e por isso, mesmo o Corinthians tendo mais posse de bola e mais finalizações, não assustava lá tanto assim. É claro, tem uma ou outra chance aqui e ali, mas em linhas gerais, a melhor oportunidade do primeiro tempo talvez tenha sido nossa, né? Aquela batida da Gabi Soares que pega no travessão, um pecado, né? Mas acontece. E aí isso comunica muito com o que o Cruzeiro vinha fazendo na partida do ponto de vista defensivo. Para além do Cruzeiro, né? Eu acho que o jogo, em linhas gerais, foi um jogo muito brigado, muito faltoso. A Débora é uma árbitra que marca muitas faltas, ela marca tudo, inclusive o que não é falta, muitas vezes, né? Ela tem uma certa dificuldade com o critério dos cartões, e ontem, inclusive, as duas equipes reclamaram dessa questão do cartão amarelo, e eu acho que as duas com razão, tá? Mas o jogo, de fato, foi muito faltoso, né? E isso, uma estratégia das duas equipes de o tempo inteiro picotar o jogo e tentar anular as principais peças articuladoras dos dois times, né? Então, no nosso caso, muita atenção a Duda Sampaio, o Daio Rodrigues e a Andressa Alves, que desse jogo entrou ali no lugar da Vicky Albuquerque, que estava fazendo uma função no meio-campo. E pelo lado do Corinthians, muita atenção a Gabi Soares, que aliás apanhou bastante nesse jogo, né? E também a Lorena Bedoya, que é uma das nossas principais jogadoras da temporada. Acho que no segundo semestre foi a melhor jogadora do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e que nesse jogo foi muito bem marcada, muito bem anulada pela equipe do Corinthians. E aí esse duelo no meio-campo estava bastante equilibrado no primeiro tempo, na minha opinião. As duas equipes marcando demais, tentando o máximo possível anular as principais articuladoras dos dois times. E quando essas jogadoras conseguiam avançar, quebrar uma primeira linha, encontrar um caminho ali no drible ou na velocidade, já vinha alguém para parar esse lance na falta, né? E isso aconteceu dos dois lados, aconteceu muito. Foi um primeiro tempo até muito picotado para os padrões do futebol feminino, costuma ter muito mais bola rolando, mas acho que faz parte, né? Uma final, ninguém quer perder, um jogo equilibrado, tecnicamente e taticamente, e aí você precisa igualar nesses duelos, e acho que as duas equipes trabalharam para vencer duelos aí no primeiro tempo e trabalharam bem no meio-campo. E aí tem um ponto, né, que eu acho que o Cruzeiro teve muita dificuldade no primeiro tempo de articular suas jogadas e chegar no último terço com qualidade. Houveram alguns momentos em que a gente chegou e que a gente assustou, e como eu falei, talvez a melhor oportunidade do primeiro tempo tenha sido nossa naquela finalização da Gabi Soares,
mas em linhas gerais nós chegamos muito pouco, como sempre, principalmente na bola parada, né? Normalmente era a bola parada que fazia com que a gente chegasse com um pouco mais de qualidade e perigo ali na área do Corinthians, mas construindo, a gente tinha muita dificuldade. O Cruzeiro é um time que, por característica, tenta construir a partir das suas 3 zagueiras, né? As 3, inclusive, saem para jogar. A Calhau é uma jogadora que tem, por característica, mais qualidade para isso, né? Mas as outras 2 também fazem. E aí, a Bedoya é uma jogadora que afunda muito, né? Que nos seus melhores momentos auxilia muito nessa saída de bola, como sendo uma boa opção de passe para as nossas 3 zagueiras. E ela consegue clarear esse jogo, né? Inclusive, hora para Isabela, hora para Gisele. No caso de ontem, a Gabi Soares, que estava jogando por ali, em outros momentos já foi a Vanessinha. Enfim, só que ontem eu acho que tem muito mérito do Corinthians em conseguir tirar a Bedoya um pouco do jogo do Cruzeiro ali no primeiro tempo. Até acho que no primeiro tempo ela ainda foi muito bem, no segundo acho que caiu um pouquinho. Mas o Corinthians trabalhou muito para dificultar com que essa bola chegasse para a Bedoya e ela tivesse tempo e espaço para articular essa saída de bola do Cruzeiro. Então a gente teve muita dificuldade, mais uma vez, em alguns momentos, por demérito nosso, na minha opinião, né, do ponto de vista técnico ou de tomada de decisão, de realmente fazer a escolha errada na saída de bola, mas acho que tem muito mérito da equipe do Corinthians, que através principalmente das suas atacantes, mas também das suas meio-campistas, conseguiu marcar bem as nossas linhas de passe, dificultar com que essa bola chegasse para a Bedoya, principalmente em condições dela distribuir o nosso jogo, e sempre que a gente conseguia avançar, falta. Seja na Gabi Soares, seja na Marília, então, todo mundo muito bem marcado, e acho que isso é um mérito da equipe do Corinthians, né, que tirou ali de nós o nosso ímpeto ofensivo. Mas, obviamente, tem o nosso demérito também de não conseguir sair dessas armadilhas, né, por assim dizer, e em alguns momentos acho que a gente acabou, mais uma vez, abusando de bolas alçadas na velocidade para Marília e para Bianca. E aí, nem sempre vai ser a melhor opção, né? Até porque o Corinthians também costuma jogar com uma linha de 3, e aí costuma ter superioridade numérica, sempre tem alguém perseguindo, por exemplo, a Marília e alguém na sobra, então fica muito difícil de ganhar o tempo todo na velocidade, no drible, não só de uma, como de 2 marcadoras, né? Sem contar que para você conseguir encaixar esses lançamentos, você tem que ser muito bem executado, e nem sempre os nossos lançamentos no primeiro tempo foram bem executados, e aí, em grande parte das vezes, você acaba, na verdade, devolvendo a posse de bola para o seu adversário, né? Então, acho que faltou ao Cruzeiro essa capacidade de construir o jogo, né? De colocar a bola no chão e construir. Nos momentos que as nossas alas avançaram, tanto a Isabela quanto a Gisele, a gente consegue ter um pouco mais de superioridade ali no último terço, né? E tem algumas jogadas que, melhor acabadas, poderiam ter criado boas chances de gol para o Cruzeiro no primeiro tempo, mas em linhas gerais, acho que na primeira etapa elas subiram muito pouco, foi um ou outro momento. E é claro, num jogo como esse, você tem que ter as suas preocupações defensivas, e as alas têm uma função muito importante nisso, num jogo como é esse contra a equipe do Corinthians, mas com a bola nos pés eu senti falta dessa turma toda ali, a tentar aparecer um pouco mais, tentar sair um pouco dessa marcação do Corinthians, e aí é uma questão de confiança, de personalidade, né, para aparecer um pouco mais para o jogo, para que a gente pudesse chegar mais vezes com mais qualidade no último terço, para aí sim conseguir finalizar as nossas jogadas. A gente não sofre tanto assim no primeiro tempo, mesmo o Corinthians tendo tido mais posse de bola e mais finalizações, porque acho que a gente está muito bem postado e muito, muito concentrado assim, no momento defensivo, mas ao mesmo tempo a gente agride muito pouco, né? E num jogo como esse, em que você precisa de um gol para ser campeão, você precisa ser capaz de agredir mais. E aí, no segundo tempo, o Piscinato volta com uma alteração, ele volta com a Vicky Albuquerque no lugar da Day Rodrigues, e a Andressa Alves passa a ser a primeira volante do Corinthians, passa a atuar com uma camisa 5, até o momento ali que ela sai no decorrer do segundo tempo e a Yaya entra no lugar dela, né? Aí fica uma estrutura um pouco mais normal, por assim dizer. Mas acho que isso indica algo sobre o jogo do Corinthians e algo que talvez tenha sido fundamental até para o gol que a gente sofre, né? O Corinthians volta no segundo tempo com ainda mais ímpeto ofensivo, ocupando ainda mais o nosso campo com mais gente. Andressa Alves está muito longe de ser uma primeira volante, né? Mas acho que isso mostra, primeiro, a nossa dificuldade ali no meio-campo de construir, todo mundo muito bem marcado, e aí ele arrisca um pouco mais, mas também arrisca um pouco mais para, de repente, tentar
com bastante ímpeto ofensivo, com bastante gente no último terço, aquele abafa, né? Tentar um gol cedo para depois reestruturar a equipe. E é isso que acaba acontecendo, né? O Corinthians começa já o jogo rondando muito a nossa área, e aí eu já acho que é um cenário bem diferente do que a gente viu no primeiro tempo. Assim. Por mais que no primeiro tempo o Corinthians tenha tido mais a posse da bola, nesse momento, nesse recorte até sair o gol, que é mais ou menos 4 minutos, né? A minha sensação não era de um jogo controlado por parte do Cruzeiro, de um ímpeto ofensivo do adversário controlado pela nossa defesa ou pelo nosso sistema defensivo. Muito pelo contrário, acho que a gente bateu um pouco de cabeça ali, aí eu não sei se é uma questão de concentração, né? De você voltar para o jogo, assimilar essa alteração do time adversário, assimilar quem está onde, né? Mas fato é que, como normalmente é contra o Corinthians, quando você sai um pouquinho do jogo, quando você erra algumas questões, você costuma ser punido por essa equipe. E aí a gente tem ali numa sequência de bolas alçadas na área, né? Sobra uma bola para a Duda, que encontra uma ótima finalização. A Camila acaba espalmando para o meio da área, onde a Thaís está sozinha, né? Para finalizar no nosso gol. E aí eu acho que tem uma falha da Camila nisso. Por melhor que tenha sido a finalização da Duda, que é uma baita jogadora, todo mundo sabe disso. Você não pode espalmar aquela bola para o meio da área, mas acho que existe também uma indecisão por parte das nossas zagueiras e não dá para estar todo mundo afundado ali, né? Não dá para ter alguém com tanta liberdade na nossa área. Tem mérito do Corinthians, que sobe com muita gente nesse momento, né? Fatalmente você acaba tendo uma ou outra jogadora livre por conta disso, mas acho que tem demérito nosso também. A gente precisa estar melhor postado nesse tipo de momento. É algo que a gente sofreu pouco ao longo da temporada, assim, essa questão de posicionamento defensivo, mas nesse momento a gente sofreu e a gente sofria até o momento do gol. E aí acaba saindo, e é isso, né? Final é questão de detalhes, é erro zero. O Corinthians foi feliz em aproveitar de um momento de fragilidade nosso defensivo, que não apareceu no primeiro tempo, mas que infelizmente apareceu e apareceu muito cedo no segundo tempo, e aí isso acaba condicionando o restante da partida, até porque o resultado fica nisso, né? Fica nesse 1-0, é o gol do título. Então, é uma pena que a gente não tenha conseguido se postar defensivamente ali no início do jogo, como a gente se postou ao longo do primeiro tempo. Talvez isso tivesse feito diferença para o que foi o jogo, para o que seria o jogo ali no segundo tempo. Algum tempo depois de sofrer o gol, o Jonas faz as suas primeiras alterações, né? Coloca a Vanessinha, coloca a Lelê. A Vanessinha passa a jogar por dentro, ele tira a Pri desse jogo, então o Cruzeiro vai tentar ocupar um pouco mais o campo do Corinthians, né? Como eu falei, acho que no segundo tempo as nossas alas passam também a subir mais, a fazer mais ultrapassagens. Em linhas gerais, o Cruzeiro passa a ocupar um pouco mais o campo do Corinthians e a tentar produzir mais ofensivamente, é natural. Você está numa final, né? Você precisa de um gol pelo menos para levar para os pênaltis, então você tem que se lançar um pouco mais. Acho que tem méritos do Cruzeiro nesse momento que coloca a bola no chão e tenta construir, mas acho que tem também aí uma condicionante que é a postura do Corinthians. O Corinthians, para mim, muito claramente, a partir do momento do gol, diminui um pouco a intensidade dessa marcação na nossa saída de bola, deixa, entre aspas, né, deixa a gente um pouco mais confortável com a posse de bola até determinado ponto assim do campo. E aí, a partir daí, tenta pressionar para pegar a gente no contra-ataque, principalmente acionando a velocidade da Johnson, né? Que é uma jogadora que tem o 1 contra 1, tem muita explosão. Então, num cenário como esse, talvez o ideal seria um lançamento para ela, pegando a nossa defesa ali meio desprevenida, para que ela pudesse matar o jogo, né? Acabou não acontecendo, mas eu vi ao longo do segundo tempo algumas tentativas dessa forma por parte do Corinthians. Aí a gente passa a ficar um pouco mais com a posse da bola, passa a tentar trabalhar isso um pouco mais. Temos algumas finalizações interessantes ali ao longo do segundo tempo. Tem aquele lance ali da Vanessinha, que a Bianca pega o rebote e acaba isolando, mas ali a Vanessinha parecia para mim muito claramente em posição de impedimento, então não ia valer. A principal oportunidade do Cruzeiro acaba sendo no último lance, né, em que a Lelê acaba por centímetros ali finalizando para fora, né? Realmente um pecado ali, era para levar o jogo para os pênaltis e animicamente a gente iria muito bem, né, para esse momento, e a equipe do Corinthians, certamente, você tomar um gol no final, quando a torcida já está cantando é campeão, né, dá aquela esfriada, a gente sabe como essas coisas são muito mentais, acabou que não fomos felizes, né, a realização vai para fora, mas
talvez essa tenha sido, assim, a melhor oportunidade ou uma das únicas oportunidades realmente muito perigosas do Cruzeiro no segundo tempo. Então, por mais que no segundo tempo a gente tenha tido mais posse de bola no último terço, a gente tenha tentado mais, a gente tenha colocado a bola no chão e visto alguns comportamentos ofensivos dessa equipe mais próximos daquilo que foram os melhores momentos dela ao longo da temporada, eu não acho que a gente conseguiu produzir com tanto perigo assim para realmente ter uma sorte melhor no segundo tempo e encontrar um gol. Como eu falei, a nossa melhor oportunidade, talvez uma das únicas realmente muito claras de gol, foi no último lance ali com a Lele. A gente está falando aí de 45 minutos pós o gol ali, já considerando os acréscimos, né? Mais ou menos esse tempo, em que a gente teve a bola, mas teve dificuldade de produzir oportunidades realmente claras de gol, né? Acho que até no segundo tempo aqui no Independência a gente vinha sendo muito mais perigoso naquele momento em que o jogo tá 1-1, a gente acaba inclusive sofrendo o segundo gol no momento em que a gente era superior ao Corinthians, né? Logo na sequência a gente empata, mas ali a gente vinha produzindo chances realmente claras de gol, né? E acho que no segundo tempo a gente teve um pouco dessa dificuldade aí. Provavelmente entram outras questões, né? Você sabe que o tempo está acabando, você sabe que você precisa buscar o gol, alguns errinhos ali técnicos no segundo tempo, algumas jogadoras que eu achei que estavam muito bem no primeiro, no segundo caíram um pouco, aí, enfim, entra um monte de coisa nessa conta, mas é fato que acho que a gente não conseguiu produzir ofensivamente o suficiente no todo desses 90 minutos para merecer uma sorte melhor ali na Neoquímica Arena. O Corinthians, por sua vez, no primeiro tempo foi muito bem marcado, muito bem anulado, tem os seus deméritos, talvez precise ali ter capacidade, mesmo com o outro time se defendendo muito bem, de tomar decisões melhores em alguns momentos, mas tem o seu mérito de, no segundo tempo, entrar numa rotação acima do seu adversário, atacar, funilar com todo mundo, e ali tem o seu mérito de, numa bola em que a gente não estava muito bem postado, em que a nossa goleira acaba não executando da melhor forma ali o gestual técnico, tem o seu mérito de encontrar o seu gol, que acabou sendo o suficiente para que essa equipe saísse vencedora, 3-2 no agregado, e o Corinthians conquista aí o seu heptacampeonato brasileiro, né? São 9 finais consecutivas e agora 6 títulos consecutivos. Ninguém alcança esses números por acaso, né? Tem muito mérito no trabalho que é feito lá, e eu acho que é muito difícil reconhecer mérito no adversário, né? Ninguém gosta. Normalmente a gente olha mais para o nosso, até porque aqui é um canal identificado, a gente costuma falar muito sobre a ótica do Cruzeiro, mas acho que tem muitos méritos da equipe do Corinthians nesse segundo jogo, em que conseguiu anular as nossas principais peças, ser muito forte defensivamente, pressionar a nossa saída de bola, dificultar com que a gente tivesse capacidade de construir um pouco mais, e com isso a gente não produziu o suficiente ofensivamente, como eu falei, para merecer uma sorte melhor ali na Neoquímica Arena, na minha opinião. Aí é claro, né, se no primeiro tempo aquela bola da Gabi entra, é outro jogo, se no final aquela bola da Lele entra, é outro cenário, mas a gente tem que falar do jogo que aconteceu, em que essas bolas, uma pega na trave, a outra sai por centímetros, é do futebol. E aí acho que o que tem que ficar de lição para a gente nesse tipo de jogo é que a gente precisa ser capaz de produzir mais ofensivamente se a gente quiser merecer uma sorte melhor. Porque não dá, às vezes, para você ter só 2 ou 3 oportunidades claras de gol, né? Você precisa ter mais ímpeto ofensivo, você precisa ter mais repertório com a bola no chão, para além da bola parada, para que você consiga produzir mais oportunidades, e produzindo mais oportunidades, a tendência é que você consiga guardar pelo menos uma ou duas. Então, acho que da minha parte, do que eu vi do jogo, essa é a principal lição, assim, para todos os desafios que nós vamos enfrentar no ano que vem. A gente sabe que vai ser um calendário muito pesado para a gente, e eu torço para que seja, né? Para que a gente avance na Libertadores, na Copa do Brasil e também no Brasileirão, que acho que hoje já está muito bem estabelecido, que a gente tem que estar entre os 8 sempre, né? Mas avançando em todas essas competições, a gente vai ter um calendário recheado de decisões, né? Toda semana um mata-mata, perdeu, tá fora. Então é importante que a gente seja capaz de produzir mais ofensivamente, ser sólido defensivamente é muito importante, nos ajudou a chegar até aqui. E para jogar contra o Corinthians, você precisa ter solidez defensiva, mas para vencer o Corinthians, você precisa ser capaz de produzir mais ofensivamente. E acho que foi isso que nos faltou. A gente conseguiu competir até determinado momento, quando defensivamente fomos fortes, mas
para ir além do competir e vencer, a gente vai ter que produzir mais ofensivamente. E até em cima disso, fator Letícia Ferreira, né? Lelê no banco de reservas, mais uma vez, por opção técnica do Jonas e da sua comissão. A justificativa do Jonas para Lelê começar esse jogo no banco de reservas foi a mesma que ele deu ali na Arena Independência, tá? Que na opinião dele e da comissão técnica, quando Bianca e Lelê jogam juntas, o Cruzeiro perde muito no momento defensivo. E aí ele está falando da dificuldade dessas duas atletas de entregarem sem a bola a intensidade necessária ali no momento defensivo, como a gente sabe, né? Momento defensivo, sistema defensivo não é só a nossa linha de defesa, é como todo mundo se comporta da centroavante para trás, e nesse time do Cruzeiro, nos seus melhores momentos, todas as jogadoras jogaram e entregaram sem a bola. Então ele coloca que, na opinião dele, da comissão, contra o Corinthians, que é uma equipe que te exige mais sem bola, e eu concordo com ele, eles entendem que fica muito difícil ter a Lelê e a Bianca juntas e ser competitivo contra esse Corinthians. E aí é curioso que ele até cita o Cruzeiro de homens, né? Ele usa essa expressão para falar do time do Leonardo Jardim, e o fato do Gabigol, por exemplo, hoje ser banco, né? O Gabigol é reserva ou do Matheus Pereira ou do Caio Jorge, e o Leonardo Jardim já falou abertamente, né? Inclusive sobre a dificuldade que ele, Leonardo Jardim, tem de encaixar os três e fazer com que o Cruzeiro seja competitivo. Eu me lembro de uma coletiva em que ele coloca os números, né? Que o Cruzeiro com Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol sofre mais gols do que faz. Então, no entendimento dele, ele ainda não conseguiu ter essa capacidade de encaixar os três juntos, e ele usa essa expressão, né? Ele traz para si essa responsabilidade. Essa coletiva está aqui na Samuca TV, se eu não me engano, depois do jogo contra o CRB, lá. E aí, quando o Jonas está se justificando, ele cita esse exemplo do Cruzeiro do Leonardo Jardim. E aí tem alguns pontos, né, cara? Eu acho que no futebol de hoje é preciso que você seja muito competitivo sem a bola. E se você quiser jogar em alto nível, você precisa que todas as suas atletas assimilem essa questão e se esforcem sem a bola. Eu acho muito difícil que um time consiga jogar em alto nível sem que isso aconteça com as 10 jogadoras de linha, sabe? E quando eu olho para esse time do Corinthians, eu vejo muitas atletas que evoluíram demais no seu jogo sem bola depois que foram para lá, principalmente nas mãos do Arthur, né? E aí, não à toa, você tem um time tão forte em todas as frentes, né? Aliás, eu acabei de falar aqui, Andressa Alves, em algum momento do segundo tempo, jogando de primeira volante no Corinthians, né? Aí é uma questão de disciplina tática e de disposição física que tem que ter, senão você não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então eu entendo muito a primícia daquilo que o Jonas está falando, e eu concordo muito com esse princípio que ele está apontando ali, que ele e a comissão técnica entendem que é necessário se defender mais ou se defender melhor, e isso não só passando pela nossa linha de 3, mas por todo mundo, pelas 10 ali que estão em campo. Mas eu acho que a partir do momento que ele abre mão de uma jogadora como a Letícia nos jogos mais importantes da temporada, que são as finais, ele está fazendo uma escolha que dificulta muito a nossa produção ofensiva. Porque, como eu já falei aqui diversas vezes, a Lelê é uma centroavante que te entrega não só dentro da área, ela tem posicionamento, ela tem bola aérea, né? Ela ataca muito bem a última linha do adversário, é aquele tipo de centroavante que tá sempre muito bem posicionado, então se sobra uma bola, sempre sobra no pé dela, e não é sorte, né? É posicionamento, é entendimento do jogo. Mas, para além disso, ela é uma jogadora que também joga fora da área, então ela consegue receber esses lançamentos, consegue, de costas para a zaga adversária, dominar bolas, encontrar espaços, abrir espaço para as companheiras ultrapassarem, né? Encontrar essas companheiras melhor posicionadas. Ela gera muito jogo para o Cruzeiro. E aí eu estou falando aqui de uma final em que, na minha opinião, o Cruzeiro não produziu o suficiente ofensivamente para merecer uma sorte melhor ali na Neoquímica Arena. E aí, para mim, isso passa também por não ter a Lelê em campo 90 minutos. Porque, para mim, se ela está apta a jogar dentro do que o Cruzeiro tem no seu plantel hoje, ela tem que estar em campo. E aqui não é uma questão de ser fã, eu sou muito fã da Lelê, aliás, eu nunca escondi que sou muito fã de várias jogadoras do Cruzeiro. Não é uma questão de individualizar ou de achar que ela é a salvadora da pátria, porque não acho que seja, mas é uma questão daquilo que a gente já viu o Cruzeiro produzindo ofensivamente com ela em campo. Ela é artilheira do Cruzeiro na temporada, e certamente o Cruzeiro não chegaria aqui da forma que chegou sem a contribuição dela ao longo de toda a campanha.
E ao longo de toda a campanha, Lele e Bianca jogaram juntas em muitas oportunidades, inclusive jogos grandes, jogos pesados, né? São Paulo, Ferroviária, que é até o jogo em que a Bianca acaba se lesionando, Palmeiras lá na Arena Barueri pelo mata-mata. Então, assim, a gente já viu essas duas jogando juntas e a gente já viu o Cruzeiro fazendo bons jogos com essas duas atuando lado a lado como uma dupla de ataque. E, na minha opinião, é um desafio muito grande que o Jonas e a sua comissão técnica têm para a próxima temporada, que é conseguir encaixar esse time sem abrir mão da Letícia. Porque hoje, da forma que ele está colocando, né, para esses jogos contra o Corinthians, na cabeça dele, da comissão, seria uma ou outra, ou a Bianca ou a Lele, e aí qualquer uma dessas escolhas, né, seria muito complexa de ser feita, e num cenário de derrota como foi o de ontem, seria muito criticada, seja a escolha pela Bianca no banco ou pela Lele no banco, mas na minha opinião é um desafio dessa comissão técnica encaixar as duas juntas quando as duas estão bem, estão aptas, né? Não acho que ninguém tem que ser titular só pelo nome, não é isso que eu estou defendendo aqui, mas pelo que é o elenco do Cruzeiro hoje, na minha opinião, as duas têm que jogar. E aí é um desafio dessa comissão técnica encontrar uma forma de fazer esse time jogar que não fique prejudicado defensivamente quando as duas estão em campo. E, obviamente, as duas precisam se dedicar mais sem a bola, fazer o seu papel com excelência. E aí, falando especificamente da Lele, que é a jogadora que acabou ficando como opção no banco de reservas, a gente está falando de uma jogadora de 24 anos. Comportamentos são coisas que você adquire, e não tem nada que impeça a Lele de adquirir alguns comportamentos defensivos que talvez em outros momentos ela não foi cobrada por outros treinadores, por outras formas de jogar, mas hoje ela precisa para jogar no Cruzeiro. E eu acho que não tem nada que impeça ela de fazer isso. É uma jogadora que tem contrato com o clube, estará aqui em 2026. Eu torço para que esteja aqui para além disso, porque gosto muito, acho que é uma das melhores centroavantes atuando no país hoje. Acho que a gente tem muita sorte de contar com uma jogadora desse calibre e entendo que essa comissão técnica tem esse desafio para o ano que vem. Conseguir encaixar essas duas juntas, claro, como eu falei, elas precisam também fazer a sua parte sem a bola, mas essa comissão vai ter que se mexer, vai ter que mexer na forma como o time joga, sei lá, um 4-4-2, Isabela de lateral, duas pontas, duas volantes. Existem caminhos, tá? Existem caminhos, na minha opinião, e aí fica para o Jonas e para a comissão técnica, a partir do ano que vem, pensarem muito bem a respeito disso, para que nos momentos decisivos a gente possa contar com a nossa jogadora, que na temporada 2025 foi a mais decisiva. A gente está falando da artilheira do Cruzeiro na temporada, e eu não vejo sentido em não contar com ela no time titular 90 minutos, já que ela pode entregar 90 minutos. E acho que diante da dificuldade de produzir ofensivamente do Cruzeiro nesse jogo de ontem, fica claro para mim que a gente não tem condições de abdicar de uma jogadora como a Lele no nosso time hoje. Então é isso, né? Parabéns ao Corinthians, acho que conseguiu ser mais efetivo no jogo de ontem, por isso venceu. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, terminou 0-0, poderia ter terminado 1-0 aqui ou lá, mas no segundo tempo, no momento em que o Cruzeiro vacilou, soube ser efetivo e depois soube controlar o jogo muitas vezes sem a posse da bola, soube diminuir o nosso ímpeto ofensivo. Vence mais uma vez na Neoquímica Arena, né? Um time que continua invicto na sua casa, tem muita força, tem o melhor elenco do país, chegou para o Campeonato Brasileiro como favorito e conseguiu confirmar esse favoritismo. Acho que a gente tem que saber dar mérito onde o mérito existe. Não precisa gostar do Corinthians, não precisa gostar das jogadoras do Corinthians, mas acho que quando a gente assiste o jogo, a gente precisa ter a capacidade e a responsabilidade de falar aquilo que a gente está vendo, e na minha opinião, o Corinthians soube ser mais efetivo que o Cruzeiro, mais uma vez soube ser mais competente que o Cruzeiro nos momentos-chave do jogo, e por isso saiu com a vitória. Da nossa parte, é de se lamentar, porque acho que a gente provou que estamos prontos para competir nesse nível. Acho que o primeiro tempo que a gente fez é muito forte, muito equilibrado, mas acho que faltam alguns pequenos ajustes. E aí, falando da montagem do nosso elenco para o ano que vem, falando de campo e bola, daquilo que as nossas atletas precisam assimilar um pouco mais nos momentos decisivos, falando da nossa comissão técnica e das tomadas de decisão, são pequenos ajustes, são pequenos detalhes que a gente precisa melhorar, para que no ano que vem, quando esse encontro acontecer de novo, e assim, fatalmente ele vai acontecer, acho que são as duas melhores equipes de futebol feminino no país hoje. O Cruzeiro, na minha opinião, nessa temporada de 2025, se consolida como essa segunda força nacional. Então esse encontro fatalmente vai acontecer de novo, e fatalmente vai acontecer de novo em circunstâncias decisivas, como foi ao longo dessa temporada,
e aí eu torço muito para que a gente esteja mais preparado para fazer esse jogo, olhando no olho, sabendo da nossa capacidade de jogar o jogo como ele tem que ser jogado, e não tenho dúvidas que está muito perto da gente conseguir ter uma sorte melhor. Por isso até que fica tanta frustração, eu acho, né? Porque é aquela sensação de que está muito perto. Mas é isso, parabéns então ao Corinthians pelo título e parabéns às nossas jogadoras, à nossa comissão técnica e à nossa diretoria pela temporada de 2025. Como eu falei, ainda tem o Campeonato Mineiro, mas acho que hoje nós estamos num patamar em que o Campeonato Mineiro ele ganha um outro tipo de contorno. A gente começa a falar sobre isso na sexta-feira aqui na Samuca TV, no pré-jogo da nossa estreia no estadual, mas fica o parabéns para a nossa equipe. Acho que o departamento de futebol feminino do Cruzeiro conseguiu, de 2022 para cá, encurtar uma distância que era muito grande, né? Quando o Cruzeiro se torna SAF, a gente passa a ter um projeto esportivo desenhado e que começa a ser executado, e 3 anos depois a gente está numa final de campeonato brasileiro, não só para figurar nessa final, né, mas fazendo um confronto muito competitivo que acabou sendo decidido nos detalhes pró Corinthians. Mas acho que a gente tem lições importantes para tirar do que aconteceu. Acho que a gente fez boas coisas ao longo dessa temporada e agora é ajustar os detalhes para que a gente consiga, a partir do ano que vem, não ficar no quase, né, mas realmente chegar nesses momentos e vencer. Acho que é isso que falta para essa equipe, mas tenho muita confiança de que dentro do trabalho que está sendo feito, a gente vai conseguir conquistar isso e não vai demorar muito. Então é isso, né? Bora para cima. Sábado já começa o campeonato estadual e aí a gente volta a falar sobre isso na sexta-feira aqui na Samuca TV. Um abraço. Tchau.